pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Anfer Podcast. Eu sou a Amanda. Eu sou a Fernanda. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Antes de apresentar ela, se inscrevam no nosso canal, curtam, dê like, acompanhem a gente, por favor, que tem muita coisa lá pra gente divulgar aí pra vocês. Hoje a gente tá aqui com a Grazi, uma grande amiga minha, que tem uma história aí de superação, é um grande exemplo. E ela vai contar hoje um pouco, né, da sua vida, da sua trajetória. Grazi, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter topado esse papo. Que bom que você veio aqui bater esse papo. E vamos lá, vamos começar... você contando um pouquinho quem é a Grazi, de onde você veio, onde você mora, um pouquinho da sua infância. Vamos começar por aí, conta aí um pouquinho pra gente, fica à vontade. Sou Grazi, tenho 34 anos, sou catequista, sou missionária da comunidade Jesus da Vida. Eu tive uma infância, assim, bem tranquila, bem... Assim, como toda criança, assim, era bem saudável, bem levada, né? Mas tive uma infância muito boa, assim, como qualquer outra criança, assim, que soube aproveitar bastante a infância, graças a Deus, né? E aí meus pais se separaram com 12 anos, né? Mas mesmo assim, da minha infância ainda, mesmo eles não estando junto, assim, eu sempre fui uma criança da parte da infância até a adolescência, assim, bem feliz, mesmo eles, né, se separando tudo. Graças a Deus, assim, Deus sempre, assim, esteve comigo, então, tive uma infância muito boa, graças a Deus. Você nasceu em São Paulo mesmo? Nasci em São Paulo, sou paulistana. E era você, sua mãe, seu pai, você tem irmãos? Tenho mais duas irmãs, mais velhas. Mais velhas? São duas irmãs mais velhas. Que legal. Ai, legal. E como que aconteceu, assim, da questão da sua saúde, dos seus desafios, como tudo começou, como que foi, com quantos anos, que você tá falando que ali até os 12 anos você teve a sua infância normal, saudável? Sim. Eu tinha 12 anos, né, foi com uns 12 anos, assim, aí foi, teve o falecimento da minha avó e eu era muito apegada com a minha avó, né. Eu morei um tempinho com ela, quando eu era mais nova, minha mãe trabalhava, aí ela deixava eu e minha irmã, que era minha irmã do meio, com a minha avó, né? Então, eu morei um tempo com ela, então a gente era muito apegada, muito apegada. Então, no começo, eu comecei assim com o falecimento da minha avó, quando eu tinha 12 anos, eu comecei com dores na barriga e com vômitos. Aí eu fiz os exames, tinha dado uma gastrite nervosa. Aí emagreci, assim, fui perdendo, acho que em 25 dias eu perdi 10 quilos. Nossa, muito, né? Em questão de um mês, perdeu muito quilo. Foi. Aí eu voltei pra casa, fiquei internada, né, tinha dado uma gastrite. Aí, assim, por volta de um mês, uns 40 dias, comecei a perder o movimento do lado direito. Isso meus pais já tinham se separado, né, e... minha mãe, aí eu cheguei no hospital, minha mãe falando que parecia como se fosse um derrame, né? Porque eu cheguei puxando de um lado do corpo, né? E aí, só que eles não tinham descoberto que que eu tinha, né? Meu diagnóstico mesmo, ainda não tinha fechado. Porque foi uma coisa assim muito rápida. E aí eu só fiz um tratamento lá no hospital, voltei pra casa. Depois... No início, quando você começou a passar mal com a dor na barriga, eles acharam que talvez seria por conta de uma gastrite nervosa. Da gastrite nervosa, mas eles acharam que tinha a ver com o falecimento da sua avó? Com o falecimento da minha avó, sim. Porque tem muita gente que ataca uma gastrite, né? A pessoa às vezes nem tem, mas às vezes do nada... Por uma questão emocional, né? Sim. Aí acharam que poderia talvez ser isso, porque você ser apegada a ela. Eles achavam que... Aí eu fiz o tratamento no hospital, assim, mesmo sem saber o que era direito, né, essa perda desse movimento do lado direito. Aí eu voltei pra casa, depois de mais ou menos de um mês, eu tive do lado esquerdo. Aí eu fiz o mesmo tratamento, e aí eles faziam alguns exames, só que não tinha fechado o diagnóstico.
Aí eu fui tratada no começo como esclerose múltipla. Se fosse esclerose múltipla. E aí eu tive vários surtos, assim, de um lado e do outro. Aí acho que foi em 2007 eu tive da visão. Hoje eu enxergo só 10% da visão direita e nada da esquerda, né? E depois aí eu acho que foi no mês... Em 2008 foi quando eu perdi o movimento das dois lados das pernas. Né? Você tinha ali por volta de quase 14, 15 anos, né? Mais ou menos. Isso. Nossa, entrando na adolescência, né? É. Assim. Aí eu voltei a andar. Mais ou menos com um mês eu voltei a andar. Quando foi em 2000... Assim, eu tive vários surtos. Eu tive mais de 30 surtos. Então, era um mês em casa e um mês no hospital. Mas aí esses surtos você ficava paralisada, né? Isso, parava... os surtos era de ter, tipo, fraquezas. Às vezes eu tinha só nos braços, porque eu tive muitos, né? Sim. Aí, às vezes era só era de um lado do corpo, às vezes era só dos braços. Então, tive também uns que era, às vezes eu tinha só de vômitos, né? Que nem no começo, que era só dor na barriga e vômitos, né? E aí viram que não era gastrite, né? E viram que não era... eu tenho uma gastrite nervosa também, né? Mas não era só a gastrite, né? Sim. Aí nos exames, na ressonância que eu fiz, tinha dado alteração e eles viram que não era, né? E aí eu tinha surtos só de vômitos, tive surtos que era só de soluçar, que eu não conseguia parar de soluçar. Isso tudo já vem da doença, né? Da própria doença mesmo. E quando foi em 2009... Em 2009 eu tinha 17 anos já, então com 2008 eu tava com 16, né? 2009, com 17 anos, eu tive um surto mais grave, que foi o surto mais grave que eu tive, assim, em toda a minha vida. Foi onde eles demoraram pra me tratar. E aí eu fiquei mais ou menos um mês... posso falar hospital? Pode. Eu fiquei um mês na Santa Casa, São Paulo, né? Mais ou menos um mês. E aí eu começava a ver... Eu falava que via anjos e já tava ruim pra respirar, já não conseguia falar direito, já tinha perdido os movimentos das pernas de novo, né? E aí eu fiquei foi muito grave, assim. Aí a médica só falou pra minha mãe, que minha mãe sempre me acompanhou, né? Ela só falou assim que não era pra minha mãe dormir. Já não fazia mais nada, né? Não conseguia fazer mais nada. Falou que que não era pra minha mãe dormir, que qualquer momento que eu iria falecer. Aí ela me deu alta pra morrer em casa. Não, então foi o momento um dos momentos mais graves, assim, né? De Foi. todo esse pico que você teve. E já tava ali uns 5 anos Desde o início, né? Já vinha fazia muito tempo. Já fazia um passando tempo, por né? isso, já há um tempo. E você era nova, 17 anos, super nova. Aí eu não conseguia mais respirar, né? Porque eu não conseguia mais respirar. E eu falava que eu sentia um fogo dentro de mim, né? Era muito calor. Eu ficava 24 horas com o ventilador ligado, né? Lá, minha mãe levou um ventiladorzinho, porque eu sentia um calor. Era queimando, mas era queimando por dentro, né? Nossa. E aí minha mãe me transferiu, porque meu pai era amigo do diretor lá da Santa Casa, e ele me transferiu pro convênio. Minha mãe me transferiu pro convênio. Aí, mais ou menos assim, por volta eu fiquei na enfermaria mais ou menos uns 3, 4 dias. Eu não conseguia dormir mais. Aí eu só pedia pra minha mãe, pra ela pedir um remédio para que eu dormisse, dormir, né? Porque eu não conseguia dormir. Aí nisso, eu tomei esse remédio, né? Aí chegou a noite, minha mãe tentou me acordar porque eu precisava tomar uma outra medicação, né? À noite, né? Aí eu não acordei. Aí a enfermeira falou que devia ser por causa do remédio, né? Que eu Tinha tomado pra dormir. Eu tinha tomado pra dormir. Aí chegou no outro dia, a minha mãe me chamou pra mim poder tomar o remédio, né? Aí eu não acordava mais. A minha mãe correu lá, aí eles viram que eu tinha entrado em coma.
Aí eles Nossa. correram e me levaram pra UTI, né? E eu sempre falava pra minha mãe que não era pra ela... Eu sempre falava assim pra ela... a senhora só não me deixa ir pra UTI, porque pra UTI a senhora não vai poder ficar comigo. Eu sempre falava isso pra ela, né? A UTI fica sozinha, não pode ter né? acompanhante. É, porque eu já tava com 17, quase pra 18 anos, né? Eu sempre falava isso. E na minha cabeça, mesmo menor de idade, eles não... A gente não podia ter acompanhante. Na minha cabeça era assim. E na minha cabeça também, a UTI era como se eu tivesse que ficar, tipo, deitada no... Tipo, dentro de algum lugar... Sabe? Tipo numa incubadora. Ah, você pensava que era assim. Na minha cabeça, então eu Você sempre tinha falava. medo da Tinha UTI. medo. E na minha cabeça era isso, né? Aí eles me transferiram me transferiram pra UTI, né? E aí eles me entubaram, né? Porque eu também já não respirava mais, né? Também. E acho que eu fiquei mais ou menos... Eu não sei, acho que eu fiquei em coma aí acho que 1 ou 2 dias. Não me lembro bem. Eu sei que quando foi pra entubar, teve que ter a assinatura do hospital inteiro. E eu tava em coma e eu escutava eles falando, sabe? Sério? Eu escutava. E eu lembro que só foi um enfermeiro que falou que não ia assinar, porque era muito arriscado. Nossa. E teve que ter a assinatura de todos os... Porque talvez se te incubasse, você não voltaria mais? Tinha algum risco? Alguma coisa assim? Você não sabe? Eu não sei. E eles não... Então, certas coisas assim que aconteceu lá, que depois que eu saí do hospital, que eu vim falar pra minha mãe, que eles não contam, né? Muitas coisas que se passa, eles não falam. E por isso que eles dizem quando algumas pessoas estão em coma que é bom a gente conversar, porque pessoa escuta, né? E você tá provando aqui que realmente, né? Algumas pessoas... Tem umas pessoas que realmente ficam dormindo, mas tem umas que escutam. Escutam. E aí eu fiquei... Eles entubaram, né? E... Eu fiquei 16 dias entubadas, né? 16 dias entubada, mas consciente. Porque eles não me deixaram, tipo, não deram aquela sedação... Pra ficar em coma induzido, né? Em coma induzido, eles não me deixaram em coma induzido. Que pra mim, isso foi muito ruim. Por quê? Porque como eu tava ali no ventilador, mas mesmo assim eu sentia muita falta de ar. Muita falta de ar, muita. Às vezes eu lembro da fisioterapeuta respiratória falando, Grazi, respira, porque quando você tá naquele ventilador e você não se esforça para respirar, aponta lá, acusa que você não tá. Ela falava assim, Grazi, respira. Mas às vezes a falta de ar que eu sentia era aquela vontade de que você já não queria mais nem lutar pra tentar respirar. tentar respirar, só queria terminar com aquele sofrimento. E como eu só falo, minha mãe ia lá me visitar, aí ela falava assim, Grazi, bate o olho, o que você tá sentindo, o que você quer? Né, ela ia na hora da visita, aí eu batia o olho e ela falava A, B, ela tem até hoje esse caderninho, né? Aí eu só pedia a oração. Todas as vezes só pedia a oração, sempre dava a oração, né? E eu não conseguia dormir também lá. Não dormia. Não Imagina dormia. ainda, Então, mas você tá entubado. a sua mente, tipo, não desligou. Não, Sim. não. E nessa época você já tinha o diagnóstico mesmo do que você... Nessa época eu já tinha o diagnóstico que é neuromielite óptica. Ou doença de Devic, né? E o que é isso? É uma doença desmielizante. É uma doença rara, né? É uma doença autoimune, né? Que é meu próprio organismo, né? Ele acaba se... Ele acaba se atacando, né? A sua defesa. Então, ele acaba atacando os... Eu não sei como falar direito, assim... A minha própria defesa, ele não entende que isso tá me prejudicando, né? Então... É como se fosse uma luta interna, assim, entre, né, o seu organismo. Isso. Entre, tipo, a doença e a defesa. A defesa, ela não... O que era pra
a sua defesa, ela não defende. Não, tipo isso. bem, praticamente... É ao contrário, né? Como se fosse ao contrário, né? Do que, tipo, em vez de proteger, não, ela tá ali... Ela ajuda a atacar mais, digamos assim. Então, ela ainda é um pouquinho mais grave, porque a esclerose múltipla ela é grave. Só que a neuromielite óptica, ela é mais grave ainda, né? E ela é mais rara, é menos estudada. Hoje em dia você tem um tratamento melhor com a esclerose múltipla, mas você não tem um tratamento assim, para a própria doença mesmo, na neuromielite óptica. Eu faço rituximab, que é o remédio... Bom, vou chegar lá nessa parte. E... Deixa eu lembrar o que eu tava falando, porque eu sou... Você não conseguia dormir. Isso. Aí eu não conseguia dormir e eu só pedia oração. Sempre que minha mãe ia lá nas visitas, que ela ia todos os dias na visita, eu não conseguia dormir mais. E eu sempre tomei corticoide. Sempre tomei o prednisona, que é o corticoide, né? Então... Às vezes, os meus surtos que eu tinha, algum deles foram por tentar tirar o corticoide. E o corticoide, você não pode tomar muito tempo, né? Sim. E ele incha muito, ele engorda muito, né, a pessoa, né? E eu fiquei mais de 17 anos tomando e às vezes aí, quando ia abaixando, era onde eu tinha essas crises. Quando eu fiquei na UTI, uma das coisas que eu pedi pra minha mãe era pra que eles me colocassem o corticoide, porque eu tava na UTI, mas eu tava sem o corticoide. E sem o corticoide era onde eu tinha o surto também. Eu só falava pra ela... Isso falando assim, piscando, né? Sim. Pra o corticoide. Pra eles voltarem, porque como eu fazia tratamento na Santa Casa, eles ainda não sabiam muito bem, assim, o que era, e assim, foi um hospital, assim, muito bom, assim, que me aceitou, porque... Da situação que eu tava, hospital é muito difícil eles aceitarem, sabe? A transferência da forma que eu tava. Porque eu tava bem ruim, e aí minha mãe teve que correr com todos os documentos, ressonância, tudo da Santa Casa, pra levar lá pro convênio, né? E o convênio é muito crítico com essas coisas, né? De começo, assim, de aceitar. Porque quando você já faz o tratamento, às vezes, no convênio, é mais fácil, já tá tudo lá. Sim, então por isso que eu falo, sempre foi Deus, viu? Que me aceitou, fui tratado por ótimos médicos lá, graças a Deus, né? E... Aí depois disso fiquei 16 dias entubada. Só que você não pode passar muito tempo assim entubada. Geralmente se eles tentam te entubar, se você é entubada e passa mais que 15 dias, eles têm que fazer uma traqueostomia, né? Eu não pode ficar muito tempo. Então eles me tentavam subir pra semi-UTI, né? Com nebulizante, só como se fosse oxigênio, né? Mas aí eu não conseguia ficar. Aí eu tinha que descer de novo pra UTI. Aí eu tive que fazer a tráqueo. Fiz a tráqueo e fiz a gastrostomia, né? Porque eu comia só pelo nariz. E eu tomava o corticoide. Depois disso, eles voltaram a me dar o corticoide. Então eu sentia muita fome, né? Eu sentia muita fome, mesmo eu ali. Porque minha cabeça, assim, o corpo... tava totalmente imóvel, eu fiquei tetraplégica, né? Aí a minha visão mesmo, eu perdi a esquerda em 2007, mais ou menos, né? Agora, a direita, eu enxergava, tipo, 100%, vamos dizer, né? Aí foi lá que eu perdi, na UTI que eu perdi a visão, aí eu fiquei cega mesmo. Aí eu fiquei cega e também tava perdendo a audição. Nossa. Aí depois eu comecei a voltar, só que assim, eu acabei assim, eu conseguia, eu entendia tudo, né? Assim, a cabeça ficou assim, normal, assim. Foi a única parte assim que não afetou foi o cérebro, né? Apesar da doença afetar o cérebro, né? Ela afeta também. O cérebro. Mas aí eu sentia muita fome e muita sede. Que eu só também bebi água só pela gastro, né?
E às vezes eu via que eles esqueciam de dar água. Então, Nossa, foi assim, uma época muito difícil. Eu lembro que as enfermeiras chegavam e tinha um filtro lá. Aí elas chegavam bebendo aquela água. Eu imaginava tomando, virando um galão de água. Aí eu lembro uma vez que uma delas falou assim, vamos comprar uma pizza? Eu lembro até hoje, era pizza de atum com queijo. Quando elas falaram isso daí, pra elas mesmo, que era à noite, né? Aí, geralmente, eles fazem aquelas coisas assim, uns lanchinhos, né? E eu comecei a chorar. E eu lembro que a enfermeira perguntou por que eu tava chorando, né? Aí eu falei, né, que era por causa que eu tava com fome, né? Aí elas falaram assim, gente, ninguém fala mais perto de comida da Grazi, né? Que ela não pode comer, então... Vai, né, fica maltratando, assim, conscientemente, né? Eles estavam ali... Mesmo que não era intenção, mas você tava ali, não podia. Não podia, então... Aí... E como foi o processo, assim, depois que você saiu da UTI? Porque foi ali que você ficou tetraplégica ou antes você já tava... Porque você já tinha perdido os movimentos, né? Como foi voltar pra casa e... Né, ter perdido a outra do lado direito? Aí eu voltei, Você ficou quanto tempo no hospital dessa vez? Assim, ajuntando com a Santa Casa e o convênio, foram 5 meses. Nossa, ficou bastante tempo. Foi 5 meses. Aí eu sei que eu tive Teve um dia que eu fiquei muito ruim, aí eles cobriram minha cabeça, né, com cobertor todo. Aí eu lembro que veio uma moça de branca, assim, com uma luzinha. Sabe aqueles capacetes com a luzinha na com frente? A luzinha na frente. E ela falava assim, Grazi, fica quietinha aqui, assim, eles vão te descobrir, né? Porque o aparelho apitou tudo, né? E aí eu sempre falo, minha mãe fala que foi a visita de Nossa Senhora, né? Ela fala assim, aí eles me descobriram, né? E aí eu já não lembro mais, né? Aí eu sei que depois minha mãe teve um evento da Canção Nova lá era na Misericórdia. Minha mãe levou minha foto, tudo, na hora que o Santíssimo tava passando. Aí ela não podia ficar comigo. E naquele mesmo dia, eles conseguiram um quarto pra minha mãe ficar comigo. Aí foi onde eu fui começando a melhorar, sabe? Depois que minha mãe foi ficando comigo, né? E aí depois eu subi lá pra o semi-UTI. Aí foi quando o médico correu atrás do rituximab, que eu tomo hoje em dia, que é o remédio melhor pra essa doença, que é a neuromielite óptica, né? Aí era um medicamento que custava 100 mil reais na época. Nossa. Ela falou assim, Grazi, você é a menina dos 100 mil, né? E naquela época, tipo, não tinha paciente que tomava ainda. Falou assim, vai ser um teste. Por ser uma doença rara, né? Então era tudo novo, digamos assim. Ele falou assim, eu vou tentar com você, vai ser um teste. Vai ser um teste. né? Que a gente não tem mais não tinha mais o que E hoje fazer. você recebe pelo SUS esse... Hoje eu consigo receber pelo SUS. E hoje em dia tá mais em conta, né? Aí foi que eu fui melhorando, né? Aí eu fui melhorando, fui pra casa com home care, era enfermeira, dormindo em casa, era médico indo lá, era fisioterapeuta, só que eu fui pra casa com oxigênio, né? E aí minha mãe falava assim, todos os dias, Grazi, vou te tirar 10 minutos do oxigênio. Aí ela foi me desmamando, sabe? Aos poucos, ela foi tirando... nosso organismo também já tava viciado um pouco no oxigênio, né? Tava. Aí ela falava, aí depois ela falou assim, agora vamos ficar 1 hora. Aí foi até 1 hora que eu não precisei mais usar. E eu falava assim, o que eu mais quero na minha vida, o que eu mais queria era voltar a respirar sem oxigênio, né? Eu falava assim, como que é? Porque parece que a gente não lembra como que é respirar. Eu falava, como que é saber respirar? E você fica refém, né? Pra qualquer lugar que você for, teria que carregar junto, né? Sim. O oxigênio. Mas aí quando você voltou, então você tava já com a visão comprometida? Com a visão comprometida. Você já tava totalmente cego? Não, eu já tinha voltado. A visão tinha voltado. Tinha voltado mais ou menos 70% da visão. Mas aí os movimentos? Os movimentos ainda não. Aí eu lembro que... Mas os braços também? Os braços também não. Também não. Nossa. Nada. Né?
Aí, aos poucos, fui fazendo fisioterapia em casa, né? O fisioterapeuta foi indo. Aí, eu lembro uma vez que minha tia tava me dando comida na boca, né? Porque eu não conseguia. Aí, eu lembro uma vez que ela tava conversando e eu tava com fome, né? Eu tava até comendo macarrão no dia. Aí, ela demorou pra colocar e eu peguei com a mão e comecei a pegar a comida. Aí, nisso, fui estimulando e fui voltando, assim, o movimento dos braços, né? Aí eu depois eu comecei a fazer fisioterapia de novo na clínica, né? Fui fazendo fisioterapia nas clínicas. E aí o movimento dos membros superiores voltaram, né? Aí dos inferiores que ainda não tinha voltado, né? Aí fui fazendo bastante fisioterapia. E aí eu comecei a voltar a andar, assim, segurando. Aí eu tive outro surto da visão. Aí foi esse surto, mas tive em casa, aí esse surto da visão. Aí eu perdi, tipo, os 60% foi os 10% que eu tenho hoje. E assim, você dormiu bem, aí quando acordou você não tava enxergando. Já tava com a visão comprometida. E como que você sentiu nessa hora? Né? Porque já todo esse processo, como que foi, assim, pra você? Perdi a visão. Aí eu tive que voltar super chateada, né? Tive que voltar de novo pro hospital. Aí eu fiz uma pulsoterapia, tudo que tinha que fazer lá, né? Fiz quimioterapia, né? Porque um dos tratamentos que eu fiz antes de quando eu ainda andava foi a quimioterapia. Eu já tinha feito tratamento com quimioterapia, já tinha feito plasmaférese, né? Que é tipo, você troca, tira o seu plasma, troca por um outro, tipo filtro. É como aquele aparelho que quem faz hemodiálise é o mesmo. Aí você tira... E você ficou com a esperança de, vai voltar agora de novo. Eu tive esse surto, mas vai voltar ali de novo, né? Uns 70%. Sim. Aí não foi voltando. Assim, nas minhas orações até hoje eu peço para que, se for da vontade de Deus, que ele volte, né? Mas assim, aí você vai vendo assim. E a gente que convive muito em hospital, a gente sabe, a gente fala assim, nossa, é muito difícil. Só que a gente vê pessoas que têm uma história ainda pior. Sempre você vai encontrar pessoas que têm ainda uma história pior, né? Mas passaram por mais dificuldade que você. Apesar da minha, tá sendo assim, tipo, eu tô falando assim, resumido mesmo, né? Que deve ter muita coisa. Tem muita coisa. Minha mãe falou assim, você fala tudo. Não tem como eu falar se eu não resumir, porque é uma história, assim, dos meus 12, hoje em dia eu tenho 34, então se eu for passar... Mais de 15 anos, né? Sim, nossa, muito. Então, mais de 20, né? Mais de 20, verdade, mais de 20. E assim, eu ficava um mês em casa, um mês no hospital. Um mês em casa. E quando eu tinha meus 12 anos, eu ficava internada na pediatria. E pediatria é muito boa internar na pediatria. Porque tinha brinquedoteca, tinha parquinho, tinha isso. E hoje em dia não. Hoje em dia vamos supor, adolescente com 12 anos já tem uma cabeça bem formada. Na nossa época, né? Não, ainda era criança. Você praticamente brincava de boneca, né? Exatamente. Então era muito legal. Quando falava que tinha que ficar internada, nossa, era uma festa. Nossa, era muito bom, né? Mas aí assim, quando foi depois, mais ou menos, depois de que eu voltei pra casa, que eu já tava voltando a andar, já conseguia, tipo, andar de um lado pro outro, assim, geralmente eu andava, assim, na rua eu andava na cadeira de roda. Por quê? Porque a gente tinha que andar bastante, né? E eu não conseguia. Eu conseguia, assim, andar segurando nas coisas, andar com andador. Em casa, pelo menos, tava conseguindo se movimentar, né? Aí, quando foi mais ou menos uns 3, 4 anos que eu voltei, que eu tava em casa, eu tive uma meningite. E a gente não sabia que era meningite, porque eu tinha muito quadro de infecção. Então, eu fiquei internado um dia, aí a médica falou assim, não, é porque é infecção. Assim, quando foi em 2009 que eu fiquei bem ruim, foi começo com uma infecção, né? Uma infecção não tratada, infecção de urina, que
acabou eu tendo um surto da doença por causa da infecção, né? E aí, como eu tinha muita infecção, aí a médica falou assim, não, a gente vai só aumentar o seu medicamento, né? Seu antibiótico, porque é uma infecção. Por isso que você tá doendo, você tá com muita dor de cabeça, tudo. Aí, nesse dia que eu tava internada, tinha uma médica que quando eu fiquei no quarto, ela era médica de uma das pacientes. E essa paciente gostava muito dela. E eu queria muito conhecer essa médica. Aí eu falei pra minha mãe, eu queria muito conhecer ela. Aí minha mãe falou assim, Graça, mas a gente já teve alta, a gente vai embora. Aí minha mãe sempre fala assim, mas ela sempre acaba fazendo os bolsos. Minhas irmãs vão falar que é mimada, porque toda a vida, né? Ela, então, peraí que eu vou te chamar. Aí ela falou assim, Graça, agora você vai melhorar. Eu fui lá, conversei com a médica. Falei, só que, doutora, eu tô sentindo um pouquinho de dor na nuca. Aí foi que ela se preocupou um pouco, né? Aí ela falei assim, não, mas doutora, ela falou assim, não, então é melhor a gente fazer uma líquor. Né? Eu falei, não, doutora, não precisa, porque geralmente os surtos que eu tinha também da doença dava dor na nuca. Eu falei, isso é da doença, doutora. Aí ela falou assim, não, Graça, mas é melhor a gente fazer. Eu falei, não precisa, doutora, que isso é da doença. Ela, não, já querendo Graça, ir pra casa, né? querendo ir pra casa. Ela, não, Graça. Aí quando foi ver, tinha dado uma meningite bacteriana. Nossa. Né? Aí ela já me colocou em isolamento, tudo. Aí foi onde eu perdi o movimento de novo das pernas. Aí das pernas, aí da direita hoje em dia eu consigo mexer um pouquinho, da esquerda ficou comprometida. Hoje em dia eu não ando mais pelo fato da meningite, nem é pelo fato da doença, porque tem amigas minhas que a gente conhece do hospital assim mesmo, que ela tem essa mesma doença, né? Que ela teve um surto só e já parou de andar. E eu tive mais de 30 e mesmo todos esses surtos eu sempre voltava a andar, né? E hoje você não voltou do lado esquerdo por causa da meningite, não foi? Da meningite. Sim. E você conheceu bastante gente, assim, que tem essa doença hoje? Porque quando você vai pro hospital fazer tratamento, acaba conhecendo. Sim, no começo, assim, eu não tinha conhecimento, né? Era muito difícil. Aí depois, conforme o tempo foi passando, a gente foi conhecendo bastante pessoas que têm. E hoje em dia, assim, se a pessoa descobre quanto mais rápido é descoberto, e hoje em dia com esse rituximab, apesar de não ser o remédio, tipo, é o remédio ideal, certo, mas é o que melhor faz, né? Tem o melhor efeito para essa doença. Tem pessoas que têm ela e vive normal, né? Mas assim, por isso que hoje em dia, antigamente não era raro falar que tem que aparecia crianças com essa doença, porque só aparecia mais de gente velha. Geralmente fala que pessoas negras, pessoas indígenas, né? E mulheres, que aparece mais, né? Sério? Mas a gente conhece pessoas que são brancas também, né? Que tem também. Que tem também, mas só que apareceram, assim, dessas minhas amigas, só uma delas que apareceu com 15 anos. Das outras, as outras que eu conheço, assim, já apareceram mais velhas, né? Uhum. Sim. E aí, assim, aí você parou ali, perdeu os movimentos das pernas, você tinha o quê? Uns 24 anos, mais ou menos? 24, 23 anos. E aí, depois disso, assim, até hoje, você teve mais algumas fases difíceis? Passou por mais... Eu tive só mais, coisas? assim, uma fraqueza, assim, dos braços, né? Uhum. Dos braços, mas, assim, nada que eu precisei... Não precisei ficar internada. Tive, assim, outras internações depois de 2009, né? Uhum, eu tive outras internações, onde eu tive uma pneumotórax, onde o médico tentou colocar o catéter, aí ele perfurou o pulmão, né? Nossa. Aí nesse mesmo dia ele não sabia que tinha perfurado o pulmão, ele passou outro catéter, aí transpassou de um lado pro outro. Meu Deus. Né? Aí eu tive que ir pra UTI. Aí minha mãe tinha me deixado, ela falou assim, Grazi, ela falou que ela não sabia, né, que tinha acontecido isso daí. Ela falou assim, Grazi, então eu vou embora, né? Mas amanhã eu volto, né? Tava bem, eu tava no quarto, assim, bem assim, entre aspas, né? Aí quando foi chegando mais tarde, eu comecei a gritar de dor, né? Aí eles correram pra levar pra UTI, aí colocaram um dreno. Aí nesse outro dia minha mãe ia trabalhar. Mas é coisa de mãe, né? E ela
alguma coisa dizia pra ela, ela voltou aí ela voltou pra casa e foi pro hospital. Quando ela chegou no hospital e não me viu no quarto, aí pronto, né? Meu Deus, que desespero. Bateu desespero, né? Aí a médica liberou pra ela entrar lá na UTI e tudo, mas aí eu já tinha sido drenada, tudo, né? Assim, eu tive outras intercorrências, assim, aí depois disso daí eu tive várias. Cada ano vai me acontecendo uma coisinha, sabe? Nada sério, assim, tão grave que nem 2009, né? Mas hoje em dia eu faço rituximab. Rituximab é imunossupressor, então eu tenho imunidade baixa. Então, a probabilidade de pegar algo assim é mais fácil, se você pegar né? um resfriado, você tem que ter todo um cuidado pra não se tornar uma coisa mais geralmente, grave. quando eu fico assim, resfriada mesmo, é só antibiótico. Não adianta eu falar que eu vou na farmácia pra comprar um xarope ou... Tem que entrar com antibiótico. E com forte. Esse negócio de eles ter perfurado o pulmão, hoje em dia meu pulmão, os dois lados é branco. Então, se pegar uma pneumonia, alguma coisa assim, é muito difícil de saber. Porque o pulmão já é quando eu vou tirar um raio-x pra fazer alguma coisa que eles pedem, assim, um raio-x, eu já tenho que avisar pra eles. Só que eu tive uma pneumotórax, isso, porque senão eles acham uma vez, o médico que tá com alguma outra coisa, eles né? acham que tô com água no pulmão. Uma vez eles já correram, Grazi, já vamos ver sua internação, porque você tá com água no pulmão, isso, aquilo lá. Aí uma vez aí o médico falou assim, Grazi, quando você for tirar raio-x, você avisa. Porque assim, eu não tava sentindo dor, né? Eles falam assim que dói muito, né? Quando a pessoa tá com água no pulmão, né? Eu não tinha, só que eu tinha muita tosse. Então eu pensava que tava com pneumonia por causa... E quando eu fiquei em 2009, que eu falava que eu sentia queimar o meu corpo, tudo, né? Que eu sentia muito calor... Eu tinha pego pneumonia com infecção generalizada. Então, eu tava com o surto da doença, que já era muito grave. Sim. Com a pneumonia e com a infecção generalizada. E na Santa Casa, eles não descobriram que eu tava com pneumonia nem com a infecção generalizada. Nossa. Então, eu fui para o convênio com a infecção generalizada, com pneumonia e o surto da doença. Meu Deus. E eu vi aqui que você é catequista e missionária, né? E como começou, assim, a sua fé, assim, o seu momento com Deus, assim, foi porque assim, desde pequena você falou que sempre pedia oração. Sim, né? Mas como que começou? Eu sempre fui, né, desde pequena minha mãe nos levava para a igreja, né, eu e minhas irmãs. Então a gente fez catequese, crisma, né, a gente sempre participava dos encontros da igreja, tudo. Aí em 2009, como eu falei pra você, então, assim, eu só me via, assim, só em oração, né? Porque me peguei mais com Deus ainda, né? Nesse momento, Sim. né? Então, eu sempre gostei muito, assim, de retiro, né? Sempre gostei muito de tudo que era relacionado com a igreja, né? E quando... acho que faz o quê? Acho que faz uns 4 anos que eu gosto muito de criança, eu sou apaixonada por criança, gosto muito, muito, muito. Uhum. Então, pra mim, eu queria, assim, ajudar na catequese, né? Eu não me via como catequista, eu queria ajudar na catequese, mas não ter, tipo, esse título catequista, né? Aí eu falei lá na igreja tudo que eu queria ajudar. Aí eu comecei lá, participar lá com as catequistas, né? Fiz bastante encontros de escola de catequistas, né? E aí hoje em dia faz uns 4 anos que eu hoje em dia eu sou catequista, né? E eu amo tá lá todo sábado, porque eu sou catequista de sábado, né? Então a gente saiu mais ou menos 1h30 de casa, chego 7 horas, mas eu amo, assim, eu sou apaixonada. E depois que eu entrei pra catequese, perto da minha casa tem a comunidade Anjos da Vida, né? Sim. E, assim, eu sempre, desde pequena, eu sempre falava assim, desde pequena não, desde quando eu parei, assim, de andar, porque eu sempre gostei muito da comunidade da Canção Nova, né? E eu sempre falava assim, se eu voltar a andar, eu vou ser missionária da Canção Nova. Toda a vida, eu sempre falava assim, eu vou ser missionária da Canção Nova, se eu voltar a andar. Aí,
Aí eu comecei a participar lá do Anjos da Vida. Aí eu participei do retiro vocacional. Aí Você começou em que ano lá? Assim, antes eu participava só assim, por ir assim, né, pra participar do grupo de oração, né? Mas já faz uns 7, 8 anos que eu participo. Aí eu comecei em 2019, acho que eu já via você lá, já. Então. O Ronaldo começou um pouquinho antes, aí eu comecei em 2019... Aí foi que a gente foi se conhecendo, né? Foi. Legal. Aí eu fiz o retiro, aí depois fiz o retiro, o impacto. Que eu fui que a Fê foi. Nossa. Eu fui a do círculo lá, de sua fraternidade, Santa Rosa. Foi. Verdade, o seu impacto eu tava lá. Sim, eu presenciei foi tudo. o melhor retiro que eu fiz na minha vida. Muito bom, né? Nossa, o que seria esse de impacto? Ele é um retiro de jovens. E aí, são 3 dias, né? 3 dias. 4. Não, era 3. 3 dias. E aí tem várias experiências maravilhosas. Fantásticas, que não dá nem pra falar aqui, porque só que... sensacional. É muito bom. Eu acho que todo mundo tem que passar por isso. Nossa, é muito bom. Muito forte. Muito forte. É Deus fala assim, tão... Nossa, ele fala tão forte que, tipo... É um momento... E é pra todo mundo. Pra quem faz, pra quem trabalha. Tipo, é um negócio muito é forte, um momento assim... E você trabalhou nisso? Eu trabalhei no dela, isso. Trabalhei. E é muito bom. Nossa, é muito bom. E eu vi que você falou que você gosta muito dos santos, né? Porque tem santos que tem ali as suas histórias, né? Que sofreram, que passaram por várias... Qual que você se identifica mais, assim? Quais santos? Eu amo, sou apaixonada por Santa Gema, né? Que ela recebeu os estigmas de Jesus. Santa Rita de Cássia. E todo dia eu assisto, assim, um filme de santos. Aí eu já não tenho mais... Já não tenho mais filmes de santos. Aí eu sempre me vejo como santo. Foi que uma vez eu falei no retiro... No retiro, assim, ainda morreram de rir. Porque outro dia eu falei pra minha mãe... Eu já achando, porque assim, eu sou assim também, cheia de charme, né? Aí eu, ai mãe, cheguei lá na cozinha, ela tava lá arrumando, lá lavando a cozinha. Aí eu cheguei lá e falei, ai mãe, o santo sofre muito, né? Aí minha mãe, menina, eu vou lá saber de futebol? Não, mãe, são os santos da igreja. Aí ela, Grazi, sofre. Falei, ai mãe, então acho que eu já tô virando. Eu falei, aí ela olhou pra minha cara, veio assim, falei, minha filha, você tá muito longe de ser um santo. Aí eu falei, então eu não posso morrer agora, já melhorei. Então, assim, mas assim, a gente vê a vida, né, deles, assim, tudo que eles passaram, né, e o sofrimento, assim. Então eu me vejo, assim, pela vida, assim, que eu já tive muitas coisas que aconteceram, assim. Então um dia eu me vejo, assim, eu acho que eu não vou ser uma santa de altar, porque eu tô bem longe disso, né? Mas eu, pelo menos uma santa pra chegar à morada eterna, morar com Deus, buscar assim. O céu, né? Sim, buscar o céu. Assim, eu não sei. E você e sua mãe são muito apegadas, né? Sim, mesmo com tudo que você passou. Até hoje, sua mãe é sua companheira. É, muito. Nossa, é demais. Graças a Deus. E deixa eu te falar, quando você descobriu, assim, com 12 anos ali, na sua adolescência... que você descobriu, né, que você passou por tudo isso, você ficou se questionando, Deus, por que eu? Não. Não, tipo, não. Você falou, por que eu? Porque eu tô passando por isso? Não, tipo, em nenhum momento você... Não. Até porque, assim, como eu falei pra você, quando eu tinha 12 anos, por mais que foi difícil, o começo foi, assim, do começo dos vômitos e tudo, acho que foi um momento mais difícil porque eu vomitava muito, então a gente não tem ânimo pra nada, né? E no começo eu tive um pouquinho de depressão, né? Porque assim, é uma situação nova, né? Sim, e também teve a questão da sua avó, né? Sim, então pra você tava tudo ali, né? Mas assim, de me questionar, não, assim, porque minhas internações, graças a Deus, foram muito boas. Eu tenho, assim, eu falo que assim, essa minha vida de hospital me deram amigos maravilhosos, médicos maravilhosos. Fui passar uma vez umas férias na casa de uma médica minha lá em Paraná, tudo. Que legal! Foi. Nossa, é muito, muito bom. Às vezes já
Os médicos já fizeram aniversário surpresa pra mim. Cheguei lá e tava todo mundo lá na sala. E eu entrei, compraram o bolo, fizeram... Assim, então, fisioterapeutas, eu tenho amigas fisioterapeutas, então... E os amigos, assim, que a gente tem, assim, constrói. Nossa, assim, então eu só tenho que agradecer a Deus, assim, todo o tempo, né? Porque, assim, Deus sabe de todas as coisas. Às vezes, Ele não permitiu... Porque, assim, como eu falei, quando eu era pequena, eu era uma pessoa muito levada, né? Era uma pessoa muito levada. Então, assim, acho que Deus, assim... me permite, às vezes, de eu não andar, porque pode ser que eu até me desvie, sabe? Do caminho de Deus. Então, às vezes, são... Deus nos permite, sabe? Viver assim... eu te quero... Se for da vontade de Deus que eu volto a andar, né? Mas se não for pra minha salvação, se for pra que eu me desvencilhe das coisas de Deus, né? Da vida de Deus... É melhor que eu esteja na cadeira de roda mesmo, né? Então, eu não questiono. Deus, eu até vejo, porque eu fico vendo a gente que vive muito no hospital, a gente vê pessoas, assim, que vivem... Tem problemas muito maiores que os nossos, né? E, então, eu costumo agradecer, sabe? A Deus, porque por Ele me colocar... pessoas, assim, maravilhosas, assim, a amizade da Fê, que é... Assim, eu vou pra... vários lugares, graças a Deus, sempre tem alguém pra me levar, sempre tem alguém pra me buscar, ou então sempre, nossa, assim... Tem um apoio, né? Sempre, graças a Deus. E isso é legal, porque ela é bem ativa, ela vai pra então, todo lugar. Assim, a gente nunca conversou, mas todos os eventos, assim, eu vejo... Ela tá lá, mesmo que não me chame, tô lá de intruso. Eu sempre te chamei. Eu sei, amiga. Mas isso é legal, e você, tipo, você falou assim, tudo bem, eu tenho essa doença, eu, né, tenho esse desafio na minha vida, mas eu não vou me deixar abater. Eu vou viver a minha vida, eu vou ser uma missionária, vou passear, vou sair, porque você não se permitiu, tipo, ficar presa, né, num assunto. Às vezes a gente vê muito isso, né, às vezes a pessoa fica presa em casa, não vai sair, às vezes não tem, né. Exatamente. Eu conheci uma pessoa que ela teve uma doença, e ela se entregou. Já que eu não tenho saúde, então, tipo, se trancou em casa e não quis fazer mais nada, sabe? Não quis buscar nada, enfim. Então, tem gente que se entrega, né? Sim, e é bonito ver, porque a sua fé aumentou, né? Com todo esse desafio, você, igual você falou, você poderia, né, enfim, não ter a fé que você tem hoje, com tudo que você passou. Porque muitas vezes a gente fala assim, deve ficar próximo de Deus ali no momento que você tá bem, que tudo é mais fácil. Mas assim, no desafio ali que você tem que se apegar, né? Mas é muito... E as pessoas, às vezes, assim, né? Passa por uma dificuldade, uma coisa pequena e já fala, ai meu Deus, mas por que eu? Já começa a questionar, já começa a resmungar, né? E você fez um movimento contrário, né? A gente sempre tem que falar não o porquê, né? Pra quê, né? A gente não pode usar que os planos de Deus é igual e que ajude a gente a passar, né, por isso. Porque sempre tem um propósito. Por que eu tô passando por isso? Exatamente. Então, é uma coisa que eu aprendi muito, assim, nesse... Que existe propósito. Que existe propósito e que a gente sempre peça pra poder a gente ajudar a passar por aquele processo, né? Porque sempre tem um porquê. E entender também a vontade de Deus. Eu todo dia, quando eu rezo, quando eu oro, eu falo... Senhor, abençoe os meus planos, mas que seja feita sempre a sua vontade, não a minha, né? Então eu sempre, todo dia eu falo isso, na hora que eu vou dormir, na hora que eu acordo. E é engraçado que a gente tem uma resposta, né? De uma coisa ou outra a gente sente ali quando a gente pede, né? Mesmo que não for da nossa vontade, a gente vai entendendo, né? Deus vai moldando, assim, a gente pras vontades dele. Sim. Olha, eu falei, acho que assim... A parte, assim, assim, fora, assim, a morte da minha avó, né, e foi em 2009 que eu fiquei muito ruim, agora foi a morte da minha cachorra, que, assim, acabou comigo, assim, sabe? Foi porque ela era muito apegada, eu era muito apegada com ela, era muito apegada, né, e ela tinha acabado de fazer 3 anos, mas, e ela morreu, assim, tava super bem, aí eu fui viajar, depois aí ela... começou a ficar meio doentinha, ficou com uma pedra nos rins, infecção. Nossa.
morreu de infarto, assim, foi, assim, um dos momentos, assim, que me deixou muito mal, muito mal, muito mal. E a gente acha que não vai se apegar aos bichinhos, né? Mas a gente se apega. Eles viram da família, né? Viram. Eu vejo tanto que eu vi que é apegado. E olha que eu não queria gato. Ai, não quero. Não, esses dias, a Isabelle, nossa, eu ri dela. Ela tava lá, aí ela tava vendo um vídeo de gato, né? Aí um vídeo falava assim, aproveite bastante os bichinhos, que logo eles... Mano, a família começou a chorar. Chorar. Eu falei, Isabelle, mas o gato ele é neném, você já tá pensando no gato... O gato vai morrer, calma, ele tem uma vida inteira com você, né? E ela já chorando, amiga, tipo, desespero. A gente chora e falava assim pra ela. Eu falei, meu Deus. Eu falava pra Luna, ela chamava Luna. Luna, olha, espero que eu morra primeiro que você, tá bom? Eu falava assim, ou então a gente morre junto, tá bom? Tipo, fazendo um acordo com o cachorro, né? E ela era assim, o negócio dela era comigo, né? Eu subia, onde eu ia, ela tava atrás, né? Então, a gente acaba, às vezes saía, às vezes voltava correndo, porque a gente não pode deixar a Luna sozinha. Falava assim, nossa, aí então, assim, me deixou... Mas a gente sabe, né, que... faz parte, né? Faz parte. A gente, né, gosta muito, né? Faz parte ali. A gente fala assim, meu Deus, como vai ser a vida sem esse bichinho, né? Exatamente. Mas, assim, tem um propósito. Tem uns que vivem bastante. Tem outros que só vêm ali, né? E você sempre vai lembrar, porque de cachorros que eu já tive que morreram, eu sempre lembro. Ah, aquele cachorro fazia isso. Aquele fazia aquilo. É isso mesmo. Eu já sinto falta esses dias, a gente, tipo, o Hopi filhotinho, né? E agora já vai fazer um ano. E a gente que às vezes quer tratar como um eterno bebê. É verdade. Exatamente. E eu vejo que você vai na ACD, né? Na ACD, na ACD. E lá, o que você faz lá? Lá na ACD, eu já fiz fisioterapia lá, né? Mas foi por um curto prazo, né? E hoje em dia eu passo mais no neurologista, né? Porque como eu faço botox, porque assim, a doença a gente fica com a bexiga neurogênica. O que é a bexiga neurogênica? Você não tem controle da bexiga. Então eu tenho que fazer... botox na bexiga, pra contrair a bexiga, pra prender. Então, pra fazer xixi só por sondagem. Porque senão a bexiga fica solta, você não tem controle, né? Nossa. Porque a doença deixa, né? É uma lesão, tem a lesão na medula, né? A lesão, e você tem a bexiga neurogênica. Então, hoje em dia eu passo no urologista lá, né? Então, eu passo lá no urologista. E é um mundo gigantesco, né, a ACD. Eu tenho um primo que ele tem, né, nos dedos. E aí eu já fui lá quando ele fez cirurgia e tudo mais. E é enorme. É enorme, assim. Lá. Dizem que é muito bom, né? É muito bom. Muito bom, muito bom. Então hoje você faz alguns tratamentos, alguns acompanhamentos. Faço hoje em dia faço acompanhamento com vários especialistas, porque assim, cada ano vai me aparecendo uma coisinha, né? Aí eu tive um problema aí de intestino, que nada do mesmo jeito que apareceu, sumiu, depois aí eles vão me passando por vários especialistas. Aí depois eles veem que não achou nada, aí eles me dão alta. Aí de repente, quando você acha que você tá sossegada de um, aí vem mais outros, né? Então eu tive... E aí hoje em dia eu não faço mais tratamento no convênio, porque o médico que trabalhava no convênio, ele trabalhava no Hospital das Clínicas. E eu tomava também um outro remédio que era alto custo. Então ele falou, Grazi, vou te levar para as clínicas pra você pegar remédio lá nas clínicas, porque lá você pega, né, o remédio, né? Aí ele me levou lá pra mim pegar os remédios lá. Aí eu comecei passando na neurologia e ele é do Japão, né? Ele mora no Japão agora, né? E ele era chefe lá e ele me levou para o Hospital das Clínicas. Então hoje eu faço tratamento. Faço fisioterapia na Santa Casa, porque eu não deixo a Santa Casa para minha fisioterapia, o melhor lugar de fisioterapia é na Santa Casa. Assim, que eu já fiz, né? Eu gosto muito da CD, mas assim, a fisioterapia da Santa Casa ganhou seu coração, né? A fisioterapia da Santa Casa. E meu sonho era ser médica, né? Meu sonho era ser médica. E quando eu fazia tratamento na Santa Casa, quando eu era criança, o médico falou assim, Grazi, quando você acabar tudo, eu pago sua faculdade de medicina. E a médica falou assim, Grazi, eu pago os livros da
da faculdade. E eles foram tão bons comigo, assim, eu pedia presente pra eles, eles me davam. Eles foram me visitar lá no convênio. Eles, nossa, muito bom. Então... Conquistou o coração dos médicos, né? Aí eu faço fisioterapia na Santa Casa, faço tratamento no neurologista lá na CD e faço os meus outros acompanhamentos neuro... Ixi... Muita coisa, mono, um monte de coisa. Eu acho legal da Grazi, é que ela passa por tudo isso. Você vê que ela fala. Tipo assim, assim. Tipo, feliz. Eu nunca vi ela triste. Do tempo que eu conheço ela, eu nunca vi ela. Quando eu perdi a Luna. Não, amiga, mas ela fala. Se tiver ido lá em casa, eu ainda falo que eu tô me recuperando de uma depressão. Não, mas é que aí é as perdas da vida. Mas assim, de todos os desafios que você passa, eu nunca vi você triste, desanimada. Tipo, eu sempre vi você sempre muito feliz, assim. E se então, você... isso é muito legal, é inspirador. Aí se você olhar agora, assim, tem uma lista lá aquela famosa lista que você prega na geladeira, né? Que eu ia fazendo. Se você for ver agora em maio, você não tem como nem respirar. Assim, de tanta consulta que eu tenho. Tipo, 7, 8, 9, sabe? Uma em seguida da outra. Sim. Então, e sua mãe que sempre te acompanha. Sempre minha mãe que me acompanha. E hoje sua mãe, ela cuida de você. Ela... que me acompanha. Médico, que faz, né? Mas você conseguiu algum benefício pra você? Eu só recebo LOAS, porque como eu nunca trabalhei, como eu fiquei sempre internada, então nunca dava pra... Era um mês em casa, um mês, então... Aí quando eu fui morar, porque eu fiquei um ano morando lá em Santa Catarina, eu consegui lá, porque aqui eles sempre me negaram, né? Eles sempre falavam assim, mesmo eu com o tráqueo, na cadeira de roda, Queria que você trabalhasse, né? O juiz sempre... Uma vez o juiz falou assim, então... mas dá pra você trabalhar mesmo assim. Eu fui lá, porque eu não precisava eu estar lá, porque minha mãe tinha me curatela. Aí, eles falaram assim, não, mas dá. Aí teve uma vez também, eles negaram diversas vezes. Aí uma vez eles negaram porque, mesmo eu morando só com a minha mãe na época, eles falaram assim, tinha uma irmã que morava casada, morando em um bairro, minha outra irmã no outro, casada também com as filhas. Ela disse, não, mas tem como eles se ajudarem. Mesmo assim, olha, tipo, eles estando... Gente, que absurdo. Aí eu fiquei um ano morando lá em Santa Catarina e foi lá que eu consegui. Ai, que bom. E você mudou quando você morou lá em Santa Catarina, ano, foi pra algum tratamento ou... Não, morei porque foi assim, eu e minha mãe, a gente foi porque eu tenho parentes que moram lá. Uhum. E lá, tipo, a gente sempre gostou, assim, sempre gostou de passear lá. Aí eu e minha mãe vimos uma casa lá pra alugar e falou, mãe, vamos mudar? Aí eu falei, minha mãe, vamos. Sendo que meu tratamento todinho é aqui, né? Nossa, mas como que você fez? Você conseguiu transferir pra lá? Não, amiga, aí eu ficava um mês aqui, um mês lá. Meu Deus! Aí a gente viu que não tava dando certo. Cansativo, aí, né? Não tinha como. Aí a gente viu, a gente nas férias, a gente passamos uma semana só lá. A gente conseguiu alugar, deu entrada tudo lá, alugamos a casa tudo, compramos todos os móveis lá, ficamos um ano. Depois sendo que lá era tudo 220. Depois a gente teve que vender tudo lá, teve coisa que tem. Mas pra mim foi uma aventura sua e da sua mãe, nossa, né? Mas foi uma aventura e uma loucura, mas assim, foi bom porque eu consegui lá meu benefício. Sim, bom. Mas assim, aí hoje a gente vai pra lá só a passeio, né? A gente vai sempre a passeio. Você passou ano novo lá, foi? Passei ano novo e depois aí teve uma festa da minha Você voltou da minha lá, tia. Não fazia nem um mês. Eu falei assim, mãe, vamos comprar a passagem? Ela, vamos. Aí eu mandei mensagem pra minha tia, ô tia, é só a senhora falar que vai fazer a sua festa mesmo, que a gente é assim, né? A gente é bom nem convidar, porque se falar de convidar, a gente vai. Só não vai se for uma coisa muito difícil mesmo, possível, a gente estiver doente, alguma coisa assim, pra gente não ir. Mas fora isso... mas é bom, assim, né? E ver que vocês e sua mãe se dão tão bem também, né? São parceiras, né? São parceiras. E, bom, a gente vai fazer uma dinâmica agora com você. A carinha dela, tipo, meu Deus. Não, vamos passar umas fotinhas aqui. Você fala o que significa pra você. Você tá conseguindo ver bem daí? Ou você precisa que te Não, vira? assim eu tô conseguindo ver bem. Ver? Vamos ver se na hora que abrir. Se não, qualquer coisa a gente vira aí a cadeira. Ai...
minha paixão, né? Minha mãe é a minha vida, meu suporte. E vocês duas são consagradas, né? Do Anjo da Vida? Minha mãe, eu sou Levi, se Deus quiser, esse ano eu passo pra discípulo. E minha mãe é só amiga da obra. Ah, ela é amiga da obra, é verdade. É igual eu e o Ronaldo. Eu e o Ronaldo, a gente é amigo da obra. Amigo da obra, né? Depois vocês vão ter que me explicar tudo isso. Eu achava que quando eu entrei pra comunidade, eu achava que vocês eram da comunidade. Até porque o Rô, um ano aí, ele ganhou o Miss lá que não faltava, né? De jeito nenhum. Não, é que assim, lá você entra na comunidade e aí se você quiser se consagrar, né, caminhar lá, criar vínculos, né, dentro da comunidade, tem algumas etapas. Então, tipo, por exemplo, aí tem um retiro de vocação, pra você descobrir a sua vocação. Aí, no caso dela, ela seguiu um caminho, né? Então, ela vai virar discípula. E aí tem os amigos de obra, que são aquelas pessoas que não se comprometem ali, tipo... Vê se você me corrige, tá? Se eu estiver errada. Que não se compromete, assim, de, tipo... Alguma atividade, né? Pegar alguma atividade, mas é amigo da obra. Então, sempre que tem alguma coisa, a pessoa que tá der lá, pra pessoa que ajuda, aí, entendi. Entendeu? Então, assim, eu e o Ronaldo, a gente é amigo da obra. Então, assim, a gente tá sempre lá. A gente faz parte da comunidade. Quão importante importante da mesma forma. Porque aí você consegue ajudar em várias atividades, né? Isso, mas, por exemplo, como o Ronaldo, ele é consagrado na CCV... que é a CCV, a comunidade que acolhe dependentes químicos, ele não se consagrou, né, pro Anjo da Vida. Então, por exemplo, se ele tiver um evento e os dois são no mesmo dia, ele precisa ir no da CCV. Porque lá ele tem uma missão, ele tem um papel, ele tem uma responsabilidade, enfim. E no Anjo, mas assim, a gente participa de tudo, a gente vai em tudo, a gente trabalha. Então, assim, a gente faz parte... Faz coisas, igual, às vezes, até que mais do que uma pessoa que é membro mesmo. Exatamente. Nossa, e assim, o Anjos, pra mim, ele foi tipo uma família nova, assim. Porque assim, é engraçado que você cria vínculos, né? Sim. Então, você cria amizades... Você cria compadres, por exemplo, a Nath e o Lucas é padrinho do Gustavo, né? Tipo, tem verdade. A Jana ali que é padrinho do Bento de batismo, eu sou madrinha do Heitor, enfim, sabe? Então, tipo, cria cria vínculos e amizades, sabe? Então, tipo, é muito... E além daqui tem muita espiritualidade, né? São amigos que estão ali... Sim. Com o propósito de caminhar com Deus. Então, assim, que te ajudam, que te dão conselho. Sim, nossa, então, assim, eles é muito bom. Muito bom. Você deve ter sido em alguma das internações, algum tratamento. Eu acho que aí foi não sei se foi na CD, né? Aí eu vou dizer que é... superação. Superação de todas. Inclusive, se eu não me engano, eu não lembro se foi esse dia que o Padre Cristo foi me dar a unção dos enfermos, porque quando eu faço o Botox, eu tenho que... eles falam que é uma cirurgia, né? Eles dão... Aí o Padre Cristo foi lá na CD pra dar... Sério? Ai, foi, que legal. Aí ele é um fofo, né? Ele muito bom. Se der pra ele ir, Nossa, muito bom. Ele é. Próxima... Ai, que eu sou filhinha. Aí a titiazinha, eu chamava ela de titiazinha. A gente costuma falar, vem tia. Aí eu falo assim, meu Deus, aí, é o pecado aí, a gente chama, né? Ai, mas é saudades. Nossa, E vocês passeando, né? Passeando, sim, a gente levava ela. Onde que é? Aí é o... Eu acho que aí é no Vila Lobos. Parece Vila Lobos. Você acredita que eu nunca fui no Vila Lobos? Pra cachorro, assim, é maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive, a gente foi... Não sei se tem gato lá. Se o povo leva gato. Então, no caso, a gente não pode ir. Mas é um bem... Pra quem tem cachorro, é muito bom. Mas eu acho que... Poder levar, eu acho que pode, mas o problema é que gato não vai com coleira com gato, né? Geralmente, né? Por isso que é mais difícil, né? Difícil. Mas é muito bom. Inclusive, a gente foi com ela, antes dela morrer, a gente foi um mês, mais ou menos, assim. Aí andamos de meu cunhado alugou umas bicicletas, tudo, colocou ela no cestinho. E ela... mas se tentasse passar a mão na cabeça dela, ela queria morder. Mordia, na verdade, né? Porque ela era muito crenqueira, né? E é engraçado que cada bichinho tem sua personalidade, né? Tem. É engraçado, né? Isso. E você vai pegar mais algum ou não?
Então, tava querendo, né, assim, mas aí já falaram, minha mãe falou assim, que a gente quer viajar, aí depois a gente fica naquela preocupação, e geralmente, assim, que minha irmã tinha comprado a Luna, mas a Luna era mais minha e da minha mãe do que da minha própria irmã, porque a Luna era pegada com a gente, minha mãe que levava ela pra passear, minha mãe que fazia a comida dela, porque era assim, tinha que fazer a ração, mas tinha que colocar carne, porque se não colocasse a carne dela, ela não queria comer, né? Às vezes vocês estavam mimando a cachorra. Eu fazia aviãozinho pra ela comer, aí tinha os biscoitinhos certinho. Não pode deixar a Luna sem os biscoitinhos dela. Aí uma vez, porque de quarta e sexta a gente não come carne. E na quaresma eu também não como carne. Aí outro dia tinha uma picanha no freezer, né? E era sexta-feira. Aí tava todo mundo comendo ovo. Minha mãe falou, vou tirar pedaço dessa picanha pra Luna. Falei, olha. Ai, meu Deus do céu. Porque eu não comia sem a carne, né? Olha Mas só. é porque era sexta-feira, a gente não come carne de sexta-feira, né? Aí eu falei assim, então a gente mimava ela muito, bastante, né? Muito, né? Mas saudades, viu? E a última, que acho que mostra um pouquinho aí da sua fé, né? Sua religião. Deixa eu ver. Aí é nas três. Não é nas Três Cruzes. Não, aí né? Não. Aqui. Não é na São Roque? Essa daí, acho que é lá em Santa Catarina. Ai, legal. É a minha fé, né? Jesus é meu ar que eu respiro, né? É tudo pra mim, né? Legal. Acho que a espiritualidade é muito importante, né? Na vida de qualquer um, né? Sim. Independente da religião, né? É bem importante. Sim. E como que você tá hoje? Como que tá a sua vida hoje? Como que você tá hoje? Pra gente finalizar aí. Como que a Grazi tá hoje? Quais são os seus sonhos? Não, assim, eu tô bem, graças a Deus, né? Eu tô bem com a vida, né? Bem com a minha história, né? A gente, como eu falo sempre, a gente não costuma com a doença, a gente aprende a viver com ela, né? Então, assim, eu sempre fui super, super de boa com tudo isso, né? E eu me encontro feliz, só preciso ver se eu consigo convencer minha mãe a arrumar outro pet. Que eu falava assim, agora a gente chega em casa, essa casa triste sem o latido, e ela latia pra todo mundo, né? Mas assim, eu me encontro assim feliz, graças a Deus, com as oportunidades, né, que a vida me oferece todos os dias, né, da gente acordar, de estar viva com a minha família. Vou ser madrinha de crisma da minha sobrinha, né, agora, legal. Mês que vem, né, que legal. Mês que vem ela... Então, com a comunidade, graças a Deus, a gente tem bastante coisa. Com a catequese, que eu amo, sabe, eu amo as minhas amigas catequistas, amo as crianças de lá, amo fazer parte, né, e... amo minha família, graças a Deus, né? E amo poder viver tudo isso, sabe? Que Deus nos dá, sabe? Amo poder comer, porque hoje em dia eu posso, porque nem lá no hospital eu não podia comer, né? Hoje em dia eu posso, amo poder beber água que eu não podia beber, então isso tudo a gente agradece. Amo por ter uma cama, ter uma casa, agradeço a Deus por tudo, sabe? Então eu sou bem feliz, graças a Deus. Que bom. Fofa, né? Grazi, obrigada pela sua participação, por você ter vindo aqui, contado a sua história, aberto seu coração. Você é um exemplo de superação, força, sabe? Persistência, né? Persistência, você não se deixou abater. Você, mesmo tendo as suas limitações, você é super grata a Deus. Isso é muito bonito, a sua fé, a sua prática, né? A sua relação com Deus. E é inspirador também. E saiba que eu te amo. Você sabe que a minha família te ama. E muito obrigada por você ter vindo. Obrigada, foi muito bom escutar a sua história. Assim, a Fê já tinha contado um pouco. Mas escutar de você, né, foi muito bom, assim, muito inspirador. E como ela é grata à vida, né, a Deus, é muito legal. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, meninas, pela oportunidade, por esse projeto lindo que vocês fazem, né? Oportunidade que vocês dão para cada um aqui, e mostrar um pouquinho, né, da vida.
Quer deixar algum recado pro pessoal? De, tipo, às vezes a pessoa tá passando por uma dificuldade ou algum problema. A gente Aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui. Eu falo pra cada um, assim, que por mais que difícil que sua vida esteja, que nada é o fim. É o começo. Porque a gente luta, a gente tenta fazer o nosso melhor pra gente ter nossa vida eterna, né? Pra gente morar com Jesus Cristo, né? Então, por mais que difícil que você esteja passando, pelas dificuldades, pelos problemas, Deus sabe de tudo. E se Deus permitiu que você tivesse essa cruz, é para sua salvação. Então, eu peço que se mantenha na fé. Se mantenha na fé, né? Na fé, no amor de Deus, que Deus é maravilhoso e Ele sempre quer o nosso melhor. Que linda. É isso. Obrigada, viu? Mais uma vez. Pessoal, obrigada. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar com quem está precisando aí, né, de uma história inspiradora. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Foi? Deu quanto tempo? 1h10. Tamo! Bem. Nossa, eu pensei que tivesse dado menos. Falei assim, nem gastei meu tempo. Peraí, vamos fazer mais um pouco. Tem uma fotinha. Vamos. Gostou? Amei! Nossa, hoje a gente ficou até tarde aqui, né? 1h da tarde. É que a gente começou mais tarde, né? Foi. A gente começou, era quase 10 horas. Por causa do barulho. Vocês começaram às 9? Às 9. Nossa, mas tava tendo uma obra Eu aqui. próprio cheguei tarde. Você já sabe, né? Não sei. Também sou. Deixa eu apagar isso aqui. Você já tá na frente, isso aqui? Não vai ser, não.